Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa e essa nossa aula será de literatura, onde nós continuaremos estudando os gêneros literários, mais precisamente o gênero dramático, onde continuaremos vendo sobre as formas do gênero dramático, o gênero do teatro, né? Nós vimos nas aulas passadas a tragédia, a comédia, as origens, né? Do teatro, do gênero dramático, né? A origem do gênero dramático, a origem do teatro lá na Grécia, as características do gênero dramático, vimos as formas tragédia, comédia e agora nesta aula veremos a farsa, que é a chamada comédia do riso fácil. Então vamos lá. Pessoal, o que é a farsa? É uma peça teatral cômica criada na Roma antiga, baseada num provérbio latino que diz castigat ridendo mores. E o que significa castigat ridendo mores? Rindo, castiga-se maus hábitos. Então, o objetivo da farsa é a extrema ridicularização dos nossos comportamentos, dos nossos valores, dos nossos costumes, como uma forma de crítica social, cômica, ácida, maliciosa, extrema. Então, o teatro da farsa é um teatro mais agressivo, certo, minha gente? Então, vamos lá. Olha só. Continuando. Olha só. Pratica o riso fácil. É aquela coisa, mal abriu as cortinas, a plateia já está se contorcendo de rir. Certo? Então, mal abriu as cortinas, já tem coisa engraçada na sua frente. Né? Então, pratica o riso fácil, a comédia pastelão, estilo bolo na cara. Né? Aquela comédia bolo na cara, aquela comédia pastelão, aquela comédia boba, tão boba que você fica até com raiva de estar rindo tanto de tanta besteira. Né? Então, muitas vezes, na farsa, você se pega rindo de uma coisa e você tem até raiva que está rindo daquilo, de tanta bobagem que é. Né? Claro que as farsas mais antigas, mais clássicas, né? Elas não eram tão abestalhadas como as que a gente vê hoje. Mas a ideia permanece. A ideia era realmente a de caricatura extrema, vamos dizer assim, né, de coisas, exposição de coisas esdrúxulas mesmo, coisas chulas mesmo, né, bizarras até, certo? Então nós vamos ver muito, inclusive até a caricatura, né, olha só, veja só, valoriza a caricatura, os personagens planos e típicos. O que é um personagem plano, minha gente? Personagem plano é aquele personagem que não muda de jeito nenhum, nada, pode acontecer qualquer coisa, que nada muda ele. Se ele for bom, ele continua sendo bonzinho, pode acontecer o que for, que nada o corrompe. Agora, se ele for mal, nada também converte ele num sujeito melhor, certo? Ele vai só piorando cada vez mais. Né? O bom vai ficando cada vez mais bom e o mal vai ficando cada vez mais mal. Na verdade, o bom não muda, continua sendo bom. E o mal também não muda, continua sendo mal. Né? Esse é só um exemplo assim, simplesinho, só para vocês terem uma noção do que é essa questão do personagem plano. Agora, o personagem típico é aquele que é apresentado segundo sua função na sociedade. Só que não só segundo sua função na sociedade, sua profissão, por exemplo. Ele, na verdade, ele é uma caricatura, né? Daquele grupo que ele representa, daquela profissão que ele representa, daquela função social que ele representa. Então, esse aí é o chamado personagem típico, certo? Então ele é representado de maneira caricatural, ele é uma caricatura do grupo que ele representa, tá? Então, valoriza a caricatura, os personagens planos e típicos, e também uma linguagem dinâmica, cheia de diálogos no limiar. Lembra do diálogo no limiar lá da comédia? Aquele diálogo bate-rebate, eu falo, você me retruca, eu te retruco, você me retruca, eu retruco você, você me retruca, e assim vai sem parar. Né? Aquele diálogo rápido, né? Com frases curtas e tal. Na farsa vocês vão ver muito isso também. Ok, pessoal? Então tem isso na farsa, o diálogo no limiar. Mesmo se as frases forem mais longas, elas são proferidas com mais fluência, mais dinamismo. Né? Então,
diálogo no limiar, muita ironia, sarcasmo, malícia, sexismo e ambiguidades. Então o sexismo da comédia continua na farsa, né? Essa referência ao erótico, picaresco e por aí vai. Crítica à sujeira moral e às deficiências físicas, bem como aspectos estéticos das personagens. Então é interessante que a farsa, né, na Roma Antiga, era muito comum esse tipo de crítica, né? Essa crítica hoje que não soaria bem de maneira nenhuma, né? Mas veja só que coisa interessante. Na Roma Antiga, criticava-se, por exemplo, o sujeito que tinha a orelha grande, o nariz grande, a boca grande, a cabeça ou a testa grande. Então, os personagens, eles, para representar essa caricatura no palco, eles improvisavam mesmo, né? Uma maquiagem, punha-se um nariz maior, né? Mesmo que fosse uma coisa muito rudimentar mesmo, mas colocava-se lá um nariz maior no personagem, uma orelha maior, falsa, obviamente, né? Feita de algum material qualquer lá. Então, veja só, né? Hoje em dia faríamos tudo isso com EVA, né? Mas naquela época faziam de barro, de madeira, de qualquer coisa semelhante assim que pudesse ser feito, né? Então, isso tudo para quê? Para criticar não só a sujeira moral, mas também as deficiências físicas. Inclusive, se a pessoa faltasse um braço, uma perna, né, tivesse algum problema físico, entendeu? Isso era motivo de riso na Roma Antiga, vê se pode, né? Naquela época, quer dizer, eles não tinham empatia nenhuma com relação ao fato de uma pessoa, por exemplo, ser um deficiente físico, né? Então eles riam, né? Na farsa tem essa questão, né? Que era comum, né? Então, crítica à sujeira moral e às deficiências físicas, bem como aspectos estéticos das personagens. Então, os aspectos, por exemplo, estéticos, né? O tamanho da boca, o tamanho do nariz, essas coisas todas. Essa crítica, quer ver, eu posso citar para vocês, eu não sei qual no cinema norte-americano, né? Essas comédias malucas, eles fazem, por exemplo, esse tipo de crítica, né? Existem algumas comédias mais antigas, como por exemplo Top Secret, Corra que a Polícia Vem Aí, Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu. Dessas mais atuais, eu posso citar, por exemplo, Todo Mundo em Pânico. Tem até um Todo Mundo em Pânico lá, que tinha algumas pessoas com deficiência física e que acabaram sendo usadas as deficiências físicas desses atores, né, desses personagens, né, representados lá pelos atores. A deficiência física deles era usada como motivo de riso. Então isso daí veio de onde? Isso daí veio da farsa, certo, pessoal? Isso daí não é uma exclusiva, foi o cinema americano, hollywoodiano que inventou isso. Não, isso veio da farsa, né? Essa crítica, né, que hoje não é bem vista, claro, né, mesmo porque não procede esse tipo de crítica, mas ela era praticada na Roma Antiga, certo? Hoje vocês vão vê-la no cinema norte-americano, em filmes como, por exemplo, Todo Mundo em Pânico. Né? Tinha um cara lá que tinha uma mão defeituosa, tinha um cadeirante e tal. Então eles usam esses personagens como forma de provocar o riso. Né? Então isso daí é próprio da farsa. Ok, minha gente? Agora, você não vai ver isso, por exemplo, numa comédia clássica mesmo, você não vê esse tipo de coisa. Né? Agora, um exemplo de farsa, né? Uma farsa famosa, é a chamada farsa de Inês Pereira, do Gil Vicente. Né? Gil Vicente, que é o principal dramaturgo português lá na Idade Média, ele foi fundador e o principal representante do teatro português. Né? Ele, inclusive, essa farsa aí foi um desafio, né? Eles desafiaram ele, porque acusaram ele de plágio e falaram para ele, você não dá conta de escrever e tal, você não consegue escrever uma peça, né? Então tem-se uma história que diz que ele pediu para essas pessoas que o estava acusando de plágio para dar para ele um mote, dar para ele um tema, para ele desenvolver, e aí ele escrevia a peça assim, na hora para os caras, né? E eles falaram para ele, né? Antes um burro que me leve do que um cavalo que me derrube. Então ele pegou esse mote, certo? E criou a farsa de Inês Pereira, que conta a história lá da Inês Pereira, que se casa com um tal Brás da Mata, que era escudeiro. Ela achou que ela ia ter uma ascensão social com esse tal Brás da Mata, só que né, ele não
digamos assim, supriu as expectativas dela, né? Ele vem a falecer porque ele vai para uma guerra e tal, e num ato de covardia ele falece. Ela fica viúva e acaba se casando novamente com um pobre coitado da roça, né? Mas rico, né? Então você quer dizer, antes um cavalo antes um burro que me leve, que é esse bobão que casou com ela depois, do que um cavalo que me derrube, que era o Brás da Mata, que era o cavalo, né? O burro que me leve, porque no final da peça ele literalmente acaba levando ela nas costas, né? Para se encontrar com outro homem. Então é uma coisa meio estúpida mesmo. Então a farsa, essa farsa de Inês Pereira, né, é um clássico, né, é uma leitura que eu recomendo do Gil Vicente, né, um clássico dele mesmo, né, como autor. É claro, não é perfeita como peça de teatro, se você compara, por exemplo, com as tragédias e as comédias gregas antigas, né, mas é uma leitura interessante. Eu recomendo também a farsa da Boa Preguiça, do Ariano Suassuna. Ok, pessoal? Então, essa daí é a farsa. Aqui eu cito 2 exemplos de farsa, recomendando que vocês conheçam, leiam, né? São textos pequenos, né? Principalmente a farsa de Inês Pereira, do Gil Vicente. É uma leitura de uma tarde, assim, de domingo, que você consegue fazer tranquilamente, né? Então tem a farsa de Inês Pereira e a farsa da Boa Preguiça, essa do Ariano Suassuna, autor brasileiro. Tranquilo, pessoal? O Gil Vicente, português. Beleza, minha gente. Então, até a nossa próxima aula de literatura, onde nós veremos o autor. Tranquilo? Um abraço a todos e cuidado.